Começa agora Evangelho Online. Um programa da Igreja Presbiteriana de Orlândia. Olá, amigos do Orlândia Online. É um prazer novamente estar com vocês aqui no Evangelho Online, nosso programa semanal. E hoje nosso tema é algo que é bem aplicável, creio, em nossas vidas, que é Jesus, o Jesus vivo e verdadeiro. Nós vamos trabalhar para esse tema o texto de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ver aí do versículo 13 até o versículo 35, que conta a história de dois discípulos de Jesus que estão caminhando e conversando sobre um assunto um pouco popular no momento ali em Jerusalém. Então nós vamos tratar um pouco desse assunto hoje, desse tema, Jesus vivo e verdadeiro. Depois da nossa chamada nós voltamos para trabalhar um pouco esse tema. O programa Verdade e Vida é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Orlândia. Igreja Presbiteriana de Orlândia, venha participar conosco. O Jesus vivo e verdadeiro, esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, baseado no texto de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. É uma história muito interessante que o título é Os Discípulos no Caminho de Emaús. Havia passado todo aquele episódio da morte de Cristo, né? A sua paixão, e os discípulos com medo, aquele clima de tensão, porque agora o mestre já não estava mais com eles. E é interessante que Lucas faz um destaque em dois discípulos que não eram próximos de Jesus, não faziam parte daquele vínculo dos 12, mas também eram discípulos, pessoas que haviam caminhado com Jesus durante o seu ministério. E esses dois discípulos estão saindo de Jerusalém, indo caminho até uma aldeia chamada Emaús, uma pequena aldeia que ficava ali a uns 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E enquanto eles estão ali caminhando, eles estão conversando sobre os fatos ocorridos naquele domingo, que foi a morte de Jesus na sexta-feira e o seu sepultamento. Jesus está sepultado para eles, está morto, e eles estão conversando, lembrando, é um momento nostálgico, onde eles estão lembrando do que Jesus fez, né? Como ele era um profeta maravilhoso em palavras, um mestre realmente, alguém que fez muitas coisas pelo seu povo. E eles tinham aquela esperança de que Jesus era verdadeiramente aquele rei de Israel, mas o rei terreno que iria libertar o povo judeu da escravidão romana, né, do Império Romano. Eles estavam conversando esse momento como se fosse um momento que nós muitas vezes passamos na nossa vida também. Eu me lembro em 94, né, do impacto que foi a morte de Ayrton Senna, né, para o Brasil. Nós víamos todo mundo conversando sobre isso, todo mundo falando. O Brasil ficou muito impactado com a morte, porque o Ayrton Senna era alguém muito importante para a nossa nação, para o mundo, e as pessoas ficaram muito tempo de luto, até hoje relembram esse episódio. Mas o fato é que é parecido isso que está acontecendo aqui nesse texto, porque eles estão simplesmente lembrando do que Jesus fez, né? De como era maravilhoso essa época que ele estava com eles. E é interessante que no meio do caminho, enquanto eles caminham, se aproxima uma pessoa deles. E essa pessoa é nada menos do que o próprio Jesus. Mas ele não se identifica de cara e simplesmente faz uma pergunta: olha, do que vocês estão tratando? E eles acham até um escândalo, né? Porque todo mundo sabe do que aconteceu, né? Essa pessoa que se aproximou deles perguntando
do que se trata, né, na cabeça deles é um alienado, é alguém que está totalmente aquém do que está acontecendo na Judéia, ali em Jerusalém, porque todo mundo sabia, toda a região ali sabia da morte de Cristo, da expectativa que o povo judeu tinha diante dele, que não foi cumprida. E eles começam a explicar, né? Olha, quem era Jesus, o que ele fez, a expectativa que eles tinham nele. E Jesus então começa a explicar para eles que era necessário que ele morresse, assim como os profetas haviam avisado da sua vinda, que ele viria, mas como o profeta Isaías, capítulo 53 diz, ele seria levado como ovelha ao matadouro, ele precisaria morrer, ele precisaria sofrer, para depois ressuscitar em glória, para aí então vencer a morte, colocar todos os seus inimigos sob o estrado dos seus pés e ter a vitória completa sobre tudo, sobre todos, e então reinar. Mas mesmo assim, enquanto ele caminhava com eles ali, eles sentiam ardendo o coração, mas eles não sabiam muito bem o que era. E então quando eles chegam na aldeia, já está meio tarde, por volta das 6 horas, e eles pedem para que Jesus fique com eles. Então Jesus vai ali comer um pão, e na hora de estar ali à mesa com ele, Jesus celebra como se fosse uma santa ceia, né? O partir do pão de Jesus e a forma de compartilhar ali aquela refeição os lembra da santa ceia. Então, como um véu, né, cai diante deles aquele véu, e eles veem que realmente é Jesus que está ali com eles. Então Jesus desaparece e eles voltam correndo para Jerusalém para anunciar para todo mundo que eles viram Jesus, que Jesus não está morto, que Jesus está vivo. Eu creio que nós muitas vezes ainda vivemos, e falando especialmente dos cristãos, né, nós vivemos ainda como se Jesus estivesse morto, como se Jesus fosse uma mera lembrança. Algumas pessoas pensam que Jesus simplesmente foi um outro Ayrton Senna ou uma outra pessoa importante, como Martin Luther King, como Madre Teresa, como Gandhi, uma pessoa simplesmente que foi importante para a humanidade, mas que morreu, teve o seu papel, mas que está morto, que não está vivo. E nós vemos aqui que a diferença entre Jesus e essas outras pessoas é que ele não ficou naquele túmulo em Jerusalém, mas que ele está vivo, ele reina hoje, ele está conosco hoje, e ele chama todos aqueles que têm fé em seu nome para estarem com ele, para receber dele a salvação por meio da fé que ele é o único suficiente Salvador, e da fé de que ele não está morto, que ele ressuscitou, que ele venceu a morte por nós, e que assim como ele venceu a morte, ele também nos dá a vitória sobre a morte, para que nós não mais tenhamos a morte eterna, mas sim, através de Jesus Cristo, a vida eterna prometida por ele a todos aqueles que creem no seu nome. Que Deus abençoe a sua vida, e nos vemos, se Deus permitir, no próximo programa. Um abraço. Você assistiu Evangelho Online. Um programa da Igreja Presbiteriana de Orlândia.